bem-vindos. Eu me chamo Elis, bem-vindo, bem-vinda. Eu me chamo Elisângela Silva. Hoje eu vou contar exatamente todo o meu processo que eu fiz, que me levou a emagrecer 11 quilos em 3 meses e que me fez e que me faz manter há 4 anos. Eu não queria só, eu vou contar o porquê que eu fui atrás desse processo, porque eu não queria só seguir uma receita, seguir uma dieta ali, eu queria entender, né, o porquê de algumas coisas ali. Até porque as dietas que eu fazia naquele momento, que eu tentei fazer, elas não chegaram a funcionar, como vocês vão ver, nos slides a seguir. O ano era 2014, eu estava com 30 anos, eu fui conferir e descobri agora, eu tinha 30 anos. E esse foi um momento de decisão, que eu decidi que eu precisava mudar meu estilo de vida, porque eu já não era mais a mesma pessoa, eu já não tinha mais energia, disposição, estava muito estressada, irritada, as crianças falavam comigo, eu já falava, o que é? Né? Eu já estava nesse nível. E eu tomei uma decisão, na verdade, não pela forma física, mas eu queria me sentir bem e queria me sentir melhor. Então, o meu processo de mudança começou pelo treino, pela atividade física, até porque eu achava que a alimentação não era problema, porque eu já uso suplementação, né, desde 2000, desde 20 anos, eu usava no café da manhã, eu fazia 3 refeições apenas, tipo, 2 horas da tarde eu fazia um almoço bem reforçado, porque eu não ia comer muito à noite, e à noite eu comia bem uma coisinha leve, nunca fui de comer besteira, nunca fui de comer fast food, então eu achava que o meu problema era o exercício, era a falta de atividade física. E aí eu comecei a fazer alguns exercícios, para me sentir melhor, mais disposta em relação ao estresse, essas coisas. E aí eu percebi, né, vocês vão ver aqui, que eu não tive muita evolução, mesmo comendo quase nada, né, comendo pouco, bebendo a quantidade de água certa. Então eu falei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada tem alguma coisa que eu preciso saber que eu não sei e mesmo assim, eu tinha um resultado, eu conseguia até emagrecer, mas eu não tinha aquele resultado que eu queria, aquele corpo bonito, aquele shape desenhado, eu achava praticamente impossível, ainda mais depois dos 30, né? Depois dos 30, eu achava praticamente impossível eu construir o resultado que eu tenho hoje. E aí, esse foi algumas tentativas, né, de processo, e esse foi a minha evolução, tá? Essa daqui foi quando eu tomei a decisão, né? De até, e essa aqui já foi em 2018, eu tentando fazer dieta, entre idas e vindas, e essa aqui já é 2020, já aplicando até, depois de ter aplicado já esses processos, né? Essa mudança de estilo de vida. Então, aqui, ó, essa aqui em 2018, né? Aqui numa das fases de engorda e emagrece, né? De engorda e emagrece, foi depois de umas férias na Venezuela. Eu tinha voltado da Venezuela, estava assim, né? Que eu não tinha aprendido o que comer, como comer. Então, nas férias, relaxa, come de tudo, engorda, depois emagrece de novo. Então, eu não sabia que era possível você, mesmo de férias, mesmo ter um estilo de vida, se manter saudável e ativo. E aí, e com peso saudável, né? Então, aqui, essa aqui é a minha evolução, tá? Então, eu realizei um sonho aqui que era ter bunda, né? Então, eu sempre meu apelido era Tábua, reta na frente e reta atrás, né? Então, não imaginava construir esse resultado e realmente foi incrível. Então, eu sabia o que eu queria. Primeiro, eu sabia o que eu queria e estava disposta a fazer o que fosse necessário. Eu queria apenas que alguém me dissesse exatamente o que eu precisava fazer, que eu não encontrei em nenhum lugar no mercado. E é exatamente por esse motivo que eu estou te compartilhando isso aqui com você. Então, hoje eu conheço várias pessoas que, mesmo fazendo dieta, mesmo indo em especialista, não tem essa resposta, né? Que é o que eu realmente preciso fazer. E esse é para responder essa pergunta, eu estou fazendo esse vídeo aqui, o que eu realmente preciso fazer que eu não achei. Então, a primeira resposta que eu encontrei foi desse casal aqui, que é um casal que eu admirava, que eu admiro bastante, né? E eles tinham o resultado que eu queria e eu quis saber o que eles estavam fazendo. E aí eles entram para o Brasil, contaram para um cara que mora em São Paulo, esse cara que mora em São Paulo contou para o meu amigo que mora em Brasília, e meu amigo em Brasília foi na minha cidade e me contou exatamente o que eles faziam. Eu cheguei a fazer, mas como eu estava no escuro, né, que é o método 221, que é o método que eu aplico hoje, que mudou minha vida completamente, e eu vou explicar para vocês, né, de maneira simples, só precisa fazer, só precisa fazer. Né? Não é fácil, mas é simples. Se você é igual aquela tipo de pessoa que pensa assim, e o que eu preciso fazer? Eu vou fazer porque eu estava determinada a fazer o que precisava ser feito. Né? Então, eu cheguei a fazer, mas como eu não entendia, isso não me dava segurança para continuar a concluir o método. E aí, mudei meu estilo de vida, mudei de cidade,
vim para esse meu processo de transformação, ele não foi da noite para o dia. Então, em 2014 eu decidi, somente em 2018 eu encontrei a resposta. No início de 2019 foi quando eu consegui fazer meu processo de transformação. De 2019 a 2020, janeiro de 2020, eu consegui chegar no meu objetivo, tá? Que foi os 11 quilos a menos. Então, eu recebi essa ferramenta aqui, que ela me ajuda a fazer o cálculo, tá? Da necessidade diária e que me ajudou a entender um pouco. Então, o primeiro passo, eu acredito que esse seja o primeiro passo. O primeiro passo é de descobrir como funciona o processo. Então, o primeiro passo é descobrir quantas calorias meu corpo gasta por dia, né? Então, eu coloquei aqui a minha idade de 36, que é a idade que eu tinha na época, 72 quilos, 1,63. Eu decidi que eu ia fazer atividade física 3 a 5 vezes por semana, ia fazer musculação 3 a 5 vezes por semana, fazer 3 vezes musculação e 2 cardio na própria academia mesmo. Então, vamos colocar para calcular aqui. E aí, é, eu descobri quantas calorias meu corpo estava gastando. Estava gastando 2.160 calorias fazendo essa quantidade de atividade física por dia, tá? E se eu quisesse emagrecer, o que é que eu tenho que fazer? Se eu quiser manter, eu preciso ingerir essa quantidade de calorias distribuída nessa quantidade aqui, ó. 162 gramas de proteína, 84 gramas de gordura e 190 de carboidratos. Dessa forma, eu vou estar ingerindo 2.160 calorias. Então, mas eu queria perder, então o que que eu fiz? Eu vim aqui, ó. Eu gosto dessa aqui, você pode fazer low carb. Não gosto dessa daqui. Eu vou explicar por quê, porque é mais carboidrato dá mais fome e menos proteína também dá mais fome. Então, eu sempre opto por essa daqui, que eu consigo comer carboidrato, consigo manter a quantidade de carboidrato ali ao longo do dia, distribuir ao longo do dia. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço na prática, tá? Então, sempre como ali uma proteína e um carboidrato junto. Eu precisava de 125 gramas de proteína, então foi basicamente isso que eu fiz. Então, com isso, eu sabia que se eu atingisse essas quantidades aqui, eu ia estar gerando 1.600 calorias, ia estar economizando 500 calorias por dia. Isso aí, como para perder 1 quilo, a gente precisa economizar umas 7.000 calorias, eu sabia que se eu fizesse isso aí, em média, meio quilo por semana, tá? Em média, né? Dependendo do esforço. Eu emagreci 11 quilos em 3 meses, porque duas das minhas refeições era com suplementação, né? Hoje eu faço de uma a duas. Hoje eu faço de uma a duas, mas duas das minhas refeições era com suplementação, né? Hoje eu faço apenas com uma. E, e aí, né? Preciso de uma balança para pesar a comida, óbvio, né? Eu vou mostrar aqui daqui a pouco, e algumas outras coisas, de alguns nutrientes, né? Que o corpo precisa também, já falando apenas de macros, né? Que fornece calorias. Então, e aí eu precisava me certificar. Será que isso faz sentido, né? E aí eu fui ver o que o Dr. David Ribeiro estava falando. Ele falou aqui também sobre a necessidade de proteína. Aqui embaixo ele fala que, porque aqui cortou, ele fala sobre se eu quero preservar a minha massa magra, eliminar gordura, eu preciso de 1 grama de proteína aqui por massa magra ou 2 gramas de proteína por quilo de peso ideal. Aqui ele também fala que sobre a proteína, a quantidade de ingerir a quantidade ajuda a controlar a fome, ajuda a construir massa muscular. Aqui ele fala também sobre uma coisa que eu descobri recentemente, é sobre isso, que o músculo também é um coração e ele precisa de proteína, porque ele trabalha de 60 a 100 vezes por minuto, né? E eu descobri também que se eu atingir minha quantidade ideal de proteína, eu vou estar protegendo meu coração. Então, além de eu controlar meu peso, controlar minha fome, eu vou estar ajudando meu organismo, meu coração a trabalhar melhor, né? Então, eu evito o risco de ataque cardíaco. Aqui ele conta sobre 70 mulheres nos Estados Unidos que fizeram uma dieta à base de proteína líquida, apenas com 400 calorias, tá? 400 calorias. E tiveram ataques cardíacos, né? E deu para ver, né, no eletrocardiograma, que o sistema tinha sido corrompido, né? A quantidade de proteína em todas as refeições após isso irá apoiar os músculos do seu coração que irão bater 1.000 vezes mais por ano. Então, aqui ele fala sobre isso, né? Então, a proteína, ela é não só para a construção de massa magra, para te manter magro, ela tem inúmeros benefícios. E esse é um dos motivos de ser minha prioridade. Eu vou compartilhar com vocês no final sobre a minha prioridade básica, né? Aqui também ele fala sobre. O Dr. David Ribeiro é o diretor do Centro de Nutrição Humana da Universidade da Califórnia, tá? Então, aqui ele fala sobre que
30 gramas de 1 quilo de músculo gasta 30 calorias e 1 quilo de gordura gasta apenas 6 calorias. Então, se eu quero ter meu metabolismo trabalhando a meu favor, que o meu corpo gaste calorias até dormindo, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer atividade física e ingerir a quantidade certa de proteína. Com isso, as chances de eu voltar para o meu peso que eu era antes, ou acumular gordura, são bem menores, porque o metabolismo vai estar trabalhando muito mais ativado. E aí eu fui ver também o que o doutor Felipe Donato, é um cara da nutrição esportiva. Vamos ver o que ele está falando aqui sobre. Quando você come mais proteína na dieta, você tem um efeito de saciedade. Esse efeito de saciedade faz com que você não procure comer mais. E um outro efeito é que a proteína tem um efeito termogênico. Por volta de 30% da proteína que você comeu, o valor calórico daquele alimento, vai ter uma participação no metabolismo do corpo em oxidar aquela proteína que você comeu. Então, é muito mais difícil o aminoácido virar ácido graxo do que a gordura propriamente dita e o carboidrato. Sobre as quantidades, né? E quando eu vi ele falando, eu falei, faz sentido o que aquele casal tá fazendo, faz sentido o que aquela fórmula me diz, faz sentido. Então vamos fazer um parâmetro. Para você perder gordura e ganhar massa magra, ou definir ou aumentar, vamos dizer que você vai usar a mesma quantidade de proteína, 2 gramas. Só que o cara que quer aumentar a massa muscular com hipertrofia, ele vai colocar, por exemplo, 5 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Por exemplo, o cara que quer a redução de gordura, ele vai usar os mesmos 2 de proteína, mas ele vai usar 2 de carboidrato. Esse é o jogo. Não é a proteína em si para ganho de massa magra, é o contexto. Então eu preciso ter um balanço calórico positivo para ganhar músculo com proteína. Quando eu quero perder gordura, eu preciso ter proteína para manter meu músculo, mas eu preciso controlar o balanço calórico negativo. Então é igual. Vocês viram? A proteína, a quantidade de proteína, ela sempre vai ser a mesma. 2 gramas de proteína, isso é para a gente manter a nossa massa magra. Eu entendi que se eu não, por exemplo, na minha alimentação, no meu dia a dia, eu geria mais ou menos ali, mesmo suplementando, e no almoço e na janta, eu estava comendo ali 40 gramas de proteína. O meu corpo estava precisando de 130, no mínimo, gramas de proteína por dia para o meu peso ideal. Então, isso quer dizer que eu estava catabolizando todos os dias. O que é isso? Eu percebi que eu começava a perder massa muscular ao longo dos anos. É isso que acontece com as pessoas que não ingerem a quantidade de proteína adequada ao longo do dia, e aí começa a perder 1% de massa muscular ao ano. Se é um atleta, começa a perder performance. Se é uma pessoa comum, tipo, além de ficar mais sem força, fraca, começa a acumular muito mais gordura, porque lembra do balanço que o músculo gasta mais calorias, então o metabolismo começa a ficar mais lento. Isso são consequências de não fazer atividade física e não ingerir a quantidade adequada de proteína. Então, eu fui buscar aqui o que a ciência, né, esse estudo aqui da Nutrition, Sport Nutrition, tá falando sobre isso. Eu tirei o print aqui para vocês verem, mas eu posso deixar o link aqui na descrição, tá? Então ele fala sobre isso, sobre se eu quero construir massa magra, que é preservar a massa muscular e eliminar a gordura, o que é que eu preciso? Eu preciso de 1,4 a 2 gramas de proteína. Atleta de alta performance, aquele bodybuilder, precisa de um pouco mais, né? E aqui tem um X da questão também, que além de, por exemplo, eu preciso de 130 gramas de proteína, eu preciso distribuir essa quantidade de proteína ao longo do dia. Não é uma questão de comer de 3 em 3 horas. É que o organismo ele só consegue absorver uma quantidade X de 25, né? E ele fala aqui de 20 a 40 gramas. O ideal é de 25 a 35, pelo que eu já li, pelo que eu já pesquisei, porque o organismo consegue metabolizar essa proteína. Então, gerir mais do que isso é jogar dinheiro fora, e a gente sabe que a proteína é cara. Então, o ideal é que você coma ali, que eu fazia minhas refeições ali por exemplo, eu vou mostrar para vocês como é que eu fazia. Então, aqui, ó, se meu peso dela é 61, minha meta é meu peso atual é 72, ideal é 61. Então, o que eu peguei aqui? Eu distribuí a minha quantidade de proteína ao longo do dia, distribuí em 5 refeições. 25 gramas de proteína em cada refeição aqui, ó. 25 gramas aqui, 25 gramas aqui, 25 gramas aqui, 25 gramas aqui. Como eu preciso de 25 gramas de proteína, eu posso colocar 25 gramas de carboidrato. Quando eu como carboidrato junto com proteína, eu não tenho aquele efeito da insulina, que é isso. Esse carboidrato aqui, ele não vai ser armazenado como açúcar. O seu organismo vai usar esse açúcar, esse combustível aqui do carboidrato para ter energia, para metabolizar a proteína. Então, ele vai sendo absorvido lentamente, e aí eu não tenho. Se eu como sempre proteína junto com carboidrato, eu não tenho
esse efeito de armazenamento de gordura, eu não tenho um pico de insulina, então eu sempre procuro comer meu carboidrato junto com a proteína. Então, se eu preciso fazer 125 gramas de proteína por dia, eu vou ingerir ele em 5 refeições. E se eu faço isso, se meu foco a minha regra de ouro é atingir a meta de proteína, atingir a quantidade de água e treino, pelo menos de 3 a 5 vezes por semana. Então, eu sei que se eu fizer isso vai me... e eu pratico isso há 4 anos. Essa é a minha prioridade. Não quer dizer que todos os dias é perfeito. Não quer dizer que todos os dias eu consigo manter a quantidade de carboidrato, mas o meu foco está na proteína, né? Se eu atingir a quantidade de proteína, até a compulsão alimentar, o desejo por comer outras coisas que não precisa, porque a proteína te deixa mais saciado, mais alimentado, você não vai ter essa necessidade de comer. É isso que acontece comigo. Então, ter mais força, melhor desenvolvimento muscular, melhor da performance para quem faz atividade física. Então, tem muitos benefícios, além de te ajudar de ajudar a controlar o peso, né? Que foi o meu caso. Como é que a gente faz para se certificar como é que eu fiz para me certificar que eu estava fazendo tudo certo? Então, tem o preço da tabela TACO. A tabela TACO, ela diz exatamente a quantidade de proteína que você precisa, né, a quantidade dos alimentos. A tabela está como a tabela de maior referência em relação a alimentos. Por exemplo, tudo que você quiser saber, por exemplo, quantas gramas de carboidrato tem no arroz, quantas gramas de proteína tem na carne, no ovo. Então, você procura lá e aí ela vai te dar. Então, depois disso, você saber suas necessidades, agora é jogar o jogo, que eu digo é brincar, né? Jogar. É encontrar os alimentos que você quer ali e brincar. Nos rótulos também, por exemplo, 2 fatias de pão integral, ele vai te fornecer ali 17 a 20 gramas de carboidrato. Então, já sei que eu posso comer ali é, 4 ovos, 4 claras de ovos e 2 fatias de pão integral, que vai estar dentro da minha quantidade de carboidrato para aquele momento. Então, por isso que você vê, se você que nunca entende a piadinha do pão, é o seguinte: um pão, ele te fornece 20 gramas de carboidrato. 50 gramas de pão integral, pão francês fornece 20 gramas de carboidrato. E é isso, é sobre isso. Você pode escolher o pão como fonte de carboidrato, você pode escolher o arroz, você pode escolher as frutas, 300 gramas de melão, 200 gramas de morango. O que vai diferenciar é como você se sente. Então, você vai começar a escolher seus carboidratos em relação a como você se sente. É assim que eu faço. Por exemplo, eu tenho dificuldade de comer arroz, é praticamente a mesma proporção, a mesma quantidade em relação a carboidrato. Só que se eu como arroz branco, eu tenho muito mais dificuldade de controlar a quantidade do arroz branco. Mas se eu como arroz integral, como ele tem mais fibras, eu não consigo comer tanto. E aí eu prefiro, quando eu não quero, quando eu quero me controlar um pouquinho mais, eu opto pelo integral. Então, vai depender muito do seu dia a dia, de como você se percebe, e é isso que eu faço. E aí tem esse aplicativo aqui, que é o MyFitness, é onde você consegue registrar, né, tudo ali que você come, ali você vai colocando, e aí ele vai dizendo no final do dia como foi a sua quantidade de proteína, de carboidrato e de gordura, e se você ficou dentro das calorias que você precisa. Eu recentemente comecei a usar esse aplicativo, Growth Dieta e Treino, gostei muito, ele é muito mais simples, em relação ao MyFitness. Porque o MyFitness, dependendo do alimento lá, para você adicionar, você precisa fracionar e tal. Eu achei bem mais complicado. O Growth Diet Treino, ele, além de ele dizer a quantidade que você que tem nos alimentos ali, você pesquisa lá arroz, né? Aí você coloca a quantidade que você vai comer, ele vai te dizendo mais ou menos ali quantas gramas fornece de carboidrato ou de proteína e tal. Eu gosto dele porque também ele dá para você registrar o preço, né? Tanto que você comprou, e tem uns preços já registrados lá, que ele vai te dizer exatamente quanto é que está custando a sua dieta, né? Então, a gente às vezes pensa, comer certo, fazer dieta, gasta demais. Não, você não precisa gastar dinheiro com coisa cara e tal. Minha dieta basicamente é arroz, é pão integral, é farinha de aveia, suplementação, né? Shakes, shake da Herbalife, é, tangerina, praticamente, ovo. Pronto, basicamente minha alimentação é alguns legumes, que é abobrinha, chuchu, depende do que está mais barato no mercado. É basicamente isso. Então, essas são as minhas opções de carboidrato. E
às vezes como ovo com pão, um ovo e um pão e 3 ovos, né? Ali, café com leite, pronto, tá minha refeição. Então é legal você pegar o aplicativo e você já registrar ali, vou colocar café com leite aqui, eu vou colocar um pão, vou colocar. Tudo tem a ver como você se sente, mas você já consegue saber quantas gramas ali. E a prioridade é manter a quantidade de proteína e sempre comer carboidrato e proteína junto. Nunca comer carboidrato sozinho. É basicamente isso que eu faço. E isso me ajuda a manter o peso. Então, eu vou compartilhar com vocês o resultado de 2 pessoas que fazem assessoria comigo, tá? A Elizabeth, que é muito mais do que só perder peso, é como você se sente, é muito mais, quando a gente muda a alimentação, muda o estilo de vida, reflete em toda a nossa saúde. Então, esse foi o resultado da Elizabeth. Meu organismo estava pedindo socorro, né? Como a gente já tem um tempinho se comunicando, eu tinha um problema de saúde. Na realidade, esse problema eu tenho desde a infância, né? Que eu imaginava que era tipo um ataque de nervo, que eu me tremia muito. Às vezes eu fazia o café da manhã, aí eu almoçava lá pelas 2 horas da tarde, não fazia um lanche da tarde, e às vezes eu jantava e queria me enganar achando que eu não vou jantar hoje, porque isso vai me fazer emagrecer. Meu corpo ficou em choque nessa loucura. Você imagina uma pessoa que lutou desde da infância com o sobrepeso, né? Eu já tenho 40 anos, então meu corpo sofreu bastante de todas as formas, né? Todos os dias eu amanhecia fraca e trêmula, todos os dias. E irritada com todo mundo. Eu imaginei assim, esse vai ser como os outros, né? Eu vou ficar os 7 dias aqui e pronto. Só que aconteceu tudo ao contrário, né? E assim, como eu tava comendo tão errado que esses 2 meses, quando eu comecei a corrigir tudo bonitinho, certinho, a mudança corporal foi enorme, né? Foi assim, parece que eu, sei lá, ia pra academia todo dia, coisa e tal. Mas não, era só ciclismo e uma flexãozinha ali, 2 vezes por semana, básico mesmo. Mas o corpo muda, não tem como. Alimentou certinho, o desenvolvimento muscular vem, né? E aí eu seguia as ideias, tudo direitinho, e ainda tô seguindo, né? Me adaptando, e toda, assim, a gente vai aprendendo com a cada experiência das outras pessoas também, a gente vê o que se encaixa pra gente, a gente vai melhorando cada vez mais a alimentação e aprendendo a comer melhor. E aí já afeta quem tá na casa da gente, né? Afeta os filhos da gente, a esposa, a sogra, o cachorro, os amigos. O que foi que tu fez? O que tu tá fazendo? O que tu tá tomando? É só comer certo. Só comer certo. E eu te agradeço, Elisane, porque foi uma luz assim, ó, porque eu achava que tava bem, mas ó, tava não. E aí me colocou no trilho certinho e graças a Deus a gente tá melhorando a cada dia mais. Em resumo, basicamente, o segredo para qualquer pessoa é ingerir 2 gramas de proteína por quilo de peso, sempre, não importa se você vai a quantidade de carboidrato, porque se você come, se eu tento manter minha quantidade de proteína, eu já não consigo comer tanto carboidrato. Então, foco em manter as metas de proteína, água, que é 35 a 50 ml por quilo de peso, e treino, né? Tem que ter treino de força, algum treino de força, não só cardio. Então, esse é o segredo para qualquer pessoa, que eu acredito que se fizer isso, com certeza pode mudar, sim, o estilo de vida. Então, esse é meu Instagram, você pode me seguir lá.